Muito boa tarde. Vamos começar mais um À Volta dos Livros, o primeiro da primavera. Temos muito gosto em ter hoje connosco a professora Ana Maria Belchior, que nos vem falar de um tema particularmente relevante e particularmente importante nos dias que correm, a confiança nas instituições políticas. A senhora professora é licenciada em Sociologia e mestre em Ciência Política pela Universidade de Évora e doutorada em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. É subdiretora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa e traz-nos um ensaio muito desafiante. Para mim, antes de lhe passar a palavra, deixava apenas uma frase que foi a que retirei deste ensaio: a confiança é o termómetro da vitalidade do sistema democrático, que acho que é uma belíssima síntese do que vamos ouvir. E com todo o gosto, mais uma vez, lhe agradeço ter aceitado o nosso convite. É para nós uma honra e foi muito bom poder ler um ensaio tão interpelante de tantas maneiras. Muito obrigado. Bem, boa noite. Está ligado? Talvez não valha a pena. Está ligado, julgo que sim. Está? Ok. Bem, antes de mais, boa noite. Quero começar por agradecer o gentil convite, que me foi inicialmente endereçado pela minha colega e amiga Raquel, mas depois renovado também pela Fundação. É um gosto estar aqui. E começaria talvez por falar um bocadinho como é que este livro surge. Surge a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos e foi um desafio escrever sobre confiança política, precisamente por ser um tema atual, um tema quente. Era um tema sobre o qual eu já tinha trabalhado alguma coisa, sempre de uma forma paralela. Aliás, estávamos a falar agora precisamente nessa questão. E escrever este livro obrigou-me a saber mais, a ler mais, a analisar mais dados. Foi um desafio sob vários pontos de vista e foi muito interessante em termos de alguns resultados que, aliás, deixaram um bichinho para continuar a investigação por esta linha da confiança. Bem, a proposta que me foi endereçada foi fazer uma apresentação do livro, discutir algumas coisas. Aliás, foi uma proposta muito livre, não é? Completamente livre. Não é propriamente uma apresentação, se calhar, muito típica de livros, por isso eu pedi também o PowerPoint, porque acho que ajuda a acompanhar a exposição. E basicamente aquilo que eu gostaria era de apresentar sinteticamente alguns dos pontos fundamentais do livro. Primeiro as premissas de que parto e depois apresentar alguns pontos fundamentais, explorando alguns dados. E depois terminando com algumas reflexões. E chamo-lhe reflexões porque não são propriamente conclusões, são alguns pontos que penso devem merecer alguma consideração de forma a pensarmos isto que é a falta de confiança política, porque quando falamos de confiança estamos a falar sobretudo de desconfiança, é essa a grande tendência. E portanto termino com essas notas de reflexão sobre o que é possível equacionar. Não são soluções, é o que é possível equacionar para podermos ponderar um bocadinho melhor isto que é a desconfiança e como superar os problemas que existem a esse nível. Bem, em termos de... Eu sorri quando me falou do excerto, porque eu utilizei precisamente no primeiro slide. Portanto, em termos de premissas, uma das preocupações que eu tive quando escrevi este livro, e especialmente na fase inicial, foi não querer cair no lugar comum de o que graça é a desconfiança, as pessoas não acreditam em nada, portanto há que reconstruir tudo de novo. E não me parece que esta seja a melhor leitura. Uma coisa é reconhecer que, de facto, há uma tendência que tem vindo a crescer e a consolidar-se da desconfiança das pessoas nas instituições. Isto não é só característico de Portugal, é transversal ao mundo ocidental, mas em Portugal tem sido particularmente crítico. E pós-emergência da crise económica, mais ainda. Eu depois tenho aqui alguns dados para partilhar convosco e nota-se que sobretudo 2009, as tendências tendem a agravar-se no que diz respeito à desconfiança. Por isso seria relativamente fácil cair nesta ideia de estamos sobretudo num clima de desconfiança e, portanto, temos que
reponderar tudo. E parece-me que essa não deve ser a via. E por isso este primeiro slide e o ponto de partida deste livro. Por um lado, aquilo que é mais senso comum é confiança, ou olhar para a confiança nas instituições como um fator de suporte ao funcionamento dessas instituições, de suporte às decisões, ao desempenho político das instituições e, portanto, a tendência é olhar para a confiança como um bem em si mesmo. Portanto, os indivíduos confiarem nas instituições é algo de bom, se desconfiam é algo de mau. E desconfiar significa que, em última análise, para níveis muito altos de desconfiança, o sistema estará a entrar em crise. Daí esta ideia ou esta imagem da confiança-desconfiança como um termómetro do sistema, como um meio para averiguar da vitalidade do funcionamento do sistema democrático. Portanto, isto por um lado, é óbvio que é isto, em parte, aquilo que devemos entender, mas por outro lado devemos também pensar na confiança como algo que pode não ser necessariamente bom. Ainda há pouquinho estávamos a falar, também antes da apresentação, alguns dos dados curiosos, não os trago aqui porque são particularmente problemáticos e parece-me que carecem de mais discussão do que aquela que eu poderia fazer aqui, mas alguns dados que encontro quando faço a análise comparada a nível mundial é que países como China e Uzbequistão têm níveis de confiança altíssimos. E nós sabemos que não são todos regimes democráticos, não são todos países onde as coisas funcionam como seria suposto em termos de direitos humanos, em termos de liberdades e garantias, etc. E, neste caso, temos níveis de confiança superiores ao que temos na Suécia. Portanto, a confiança por si só não deve ser tida como algo de bom e o facto de haver um acréscimo da desconfiança deve ser também entendido como resultado de um crescimento daquilo que na literatura da ciência política nós chamamos de sofisticação política, isto é, as pessoas, nós temos atualmente os públicos mais informados e formados que alguma vez houve, em termos de mundo ocidental. A escolarização aumentou muitíssimo, a informação também, a internet e a expansão da internet foram também uma grande ajuda neste sentido e, por essa razão, temos atualmente cidadãos tendencialmente mais informados, mais formados e, por isso mesmo, mais críticos, mais exigentes daquilo que é a performance do sistema. E associada a esta exigência está também a desconfiança face ao sistema, o ser-se mais crítico. O ser-se crédulo pode significar simplesmente ser-se apático, não estar a ser vigilante do sistema. Portanto, acho que devemos entender o conceito, a ideia de desconfiança destas duas formas. De qualquer das maneiras, nós sabemos que, para os centros de poder, o facto de haver muita confiança é bom, obviamente. Permite tomar decisões complicadas, menos populares, garantindo ainda assim a manutenção do poder e a aceitação popular. Portanto, do ponto de vista do poder, confiança é, por norma, algo positivo. Em termos gerais, a desconfiança deve ser vista como um momento, uma oportunidade para repensar, para ponderar, para melhorar o funcionamento do sistema. E era este o ponto de partida e isto gostaria de começar por dizer. Ainda para perceber um bocadinho de quem é que estamos a falar quando falamos de desconfiança e do aumento da desconfiança e do facto de, nas sociedades ocidentais, ter crescido muito nas últimas décadas a desconfiança face às instituições. Quando falamos em instituições políticas, falamos em relação ao governo, ao parlamento, aos partidos políticos, mas também ao sistema judicial, às próprias instituições da União Europeia, etc. E o que é que os dados, o que é que se sabe neste momento? O que é que os dados nos dizem? Por um lado, sabemos que uma das principais características de quem tem mais confiança é que são pessoas mais escolarizadas. Mas isto no mundo ocidental. Se sairmos do mundo ocidental, esta explicação já poderá não fazer sentido. Portanto, são indivíduos que pertencem a camadas socioeconómicas mais favorecidas, mais escolarizados, mais informados. Por outro lado, sabemos também que quem tem mais confiança são normalmente indivíduos que tendem a apoiar mais ou a sentir-se mais satisfeitos com o funcionamento da democracia, que tendem a ser mais otimistas relativamente ao
aos desempenhos económicos do país e mesmo em relação ao desempenho económico ao nível internacional. São, portanto, indivíduos que, do ponto de vista político, são otimistas ou são confiantes não apenas em relação às instituições, mas acabam por ter todo um conjunto de outros comportamentos que os tornam indivíduos otimistas do ponto de vista político mais alargado. Estes indivíduos são também os indivíduos que mais votam e que mais votam nos partidos estabelecidos. Quem tem menos confiança tende a votar menos, tende a desenvolver comportamentos em termos de escolha eleitoral associados à escolha de partidos de protesto antissistema e em termos de participação política tendem a aderir a formas de protesto, a formas de protesto e a formas de participação não convencional. Portanto, apesar de poderem participar, não participam de acordo com aquilo que são as vias mais tradicionais, mais estabelecidas, como acontece com os indivíduos que mais confiam. E depois, no plano social, no plano mais alargado, são também indivíduos, os que confiam mais, são também indivíduos que confiam mais nos outros, que tendem a confiar mais nos meios de comunicação, tendem a confiar mais nos políticos. Portanto, quem confia, por norma, são indivíduos que estão mais de bem com a vida, para falar de uma forma mais coloquial, que são mais otimistas em relação a vários parâmetros da vida, política, social, económica, etc. E, portanto, é quase como, eu digo que a confiança acaba por ser como que uma chancela, uma garantia de adesão a várias outras coisas que não exclusivamente a confiança nas instituições políticas. Não podemos olhar, penso eu, para a confiança política, para a confiança nas instituições políticas de uma forma isolada, mas sim como algo que está associado a outros aspectos, a outras dimensões das atitudes dos indivíduos face à política. E, para traçar um cenário rápido do caso português, porque eu depois acabo por focar mais especificamente o caso português, o que é que nós sabemos que tem sido a tendência mais recente em termos de comportamento dos indivíduos? Sabemos que, em termos de comportamento eleitoral, a abstenção tem subido de uma forma bastante significativa. Para as eleições europeias, nas últimas eleições de 2014, tivemos uma abstenção de 65%, foi a mais alta de sempre. Para as presidenciais e autárquicas, as últimas situam-se na ordem dos 50%. Metade das pessoas registadas para votar, dos eleitores, optaram por não votar. É muito significativo. E mesmo para as legislativas, que são tidas como as eleições que mais mobilizam o eleitorado, porque envolvem a escolha de um executivo que toma decisões políticas e que tem efetivamente poder, são normalmente até tidas como eleições de primeira ordem, portanto, as eleições que são consideradas como de entre as mais importantes, não mesmo no caso português as mais importantes, apenas 40%, não chega a 42% dos indivíduos votaram. É mais um dos aspectos que me parece que ajuda a perceber o crescimento da desconfiança. Em relação à filiação partidária, Portugal, neste caso, não está na situação, ou não ocupa lugares de entre os mais críticos ao nível europeu. Tem um nível muito baixo de militância, portanto, os partidos conseguem captar muito poucos indivíduos em termos de filiação, em termos de mobilização. E o curioso é que, desde os anos 80 até 2008, a população eleitoral cresceu 2 milhões. Nós temos mais 2 milhões de eleitores do que tínhamos em 1980. Contudo, o número de filiados em partidos mantém-se praticamente igual. Anda na ordem dos 340 mil. Estes dados, parte das vezes, são um bocadinho difíceis de averiguar, porque quem fornece o número de militantes normalmente são os próprios partidos e nunca há uma garantia absoluta de que aqueles valores serem efetivamente válidos. Mas, pelo menos, é uma indicação de que não houve crescimento nenhum de filiação partidária. Se entendermos os partidos como o vínculo entre os indivíduos, ou como um meio, um mecanismo que liga os indivíduos aos centros decisórios, então isto significa que, ao nível dos indivíduos cidadãos, há uma recusa, pelo menos é um sinal de alguma recusa dos partidos políticos nesse seu papel de ligação entre os cidadãos e os centros de poder. Por outro lado, e este é um fenómeno muito recente no caso português, o crescimento das candidaturas independentes. As últimas autárquicas foram particularmente relevantes a este nível. As candidaturas independentes tiveram 13 câmaras, 13 presidências de câmaras
e ocupam neste momento, nas eleições autárquicas, obviamente, a quarta força política. Tiveram 7% da votação para presidências de Câmara e para assembleias municipais, o que é muito relevante. É óbvio que depois poderíamos discutir o que é isto das candidaturas independentes, porque não são propriamente uma expressão clara e inequívoca da sociedade civil, como parte das vezes é noticiado. Há ainda aqui um papel dos partidos muito forte. No entanto, significam pelo menos que os partidos não são a única via para os indivíduos chegarem ao poder, para serem eleitos. E que muitas das vezes, aos olhos dos cidadãos, o facto do indivíduo estar menos próximo a um partido, ou não estar investido do apoio de um partido, acaba por o favorecer comparativamente aos candidatos que têm por trás um partido político. Um indicador também particularmente interessante e que eu tenho vindo a seguir nos últimos anos é o interesse pela política. Quem trabalha em ciência política utiliza muito este indicador como um indicador de envolvimento, até de informação, mas mais de envolvimento, também de sofisticação política. Portanto, é um indicador que é utilizado como uma síntese do quanto o indivíduo se sente próximo, se interessa, acompanha as questões políticas. E desde que eu acompanho este indicador, desde o início de 2000, aquilo que noto é que sistematicamente Portugal, comparativamente aos outros países europeus, ocupa sistematicamente ou o último lugar ou está entre os últimos. Portanto, Portugal tem os cidadãos menos interessados pela política. Ao nível europeu há também um grande desinteresse, mesmo para os países onde há maior interesse, anda na ordem dos 50% a percentagem de indivíduos desses países interessados em política. Portanto, aqueles em que o interesse pela política é mais alto. Em Portugal, os últimos dados que tem, 2012, menos de um quarto dos portugueses dizia ter interesse pela política, que é mais um indicador desse mesmo afastamento dos portugueses relativamente às questões políticas. E depois temos o surgimento de movimentos de protesto, muitos deles expressão da sociedade civil. Muitos deles são apartidários, nós aqui tivemos o M12M, apartidários, transversais do ponto de vista socioeconómico. Normalmente, aquilo que é o argumento... Eu digo normalmente porque os movimentos são diferentes entre si, mas pugnam muito pelas questões da transparência, mais democracia, mais participação, mais voz aos cidadãos. E, portanto, mais uma vez, parece-me que a mobilização que têm conseguido estes movimentos é também ela a expressão deste afastamento dos indivíduos face à política convencional, face aos partidos, face à forma de fazer política convencional. Bem, e isto é o panorama, o quadro no qual podemos olhar para a confiança. É óbvio que poderiam dizer que faltam aqui indicadores, e faltam, estes são apenas alguns que me pareceram mais relevantes. Esta tabelinha, eu se calhar tenho coisas a mais para o tempo que tenho. O propósito desta tabelinha era resumir dados, e são todos os dados, pelo menos de que eu tenha conhecimento, são todos os dados que existem relativamente ao caso português. Dados que permitissem caracterizar a posição dos indivíduos, as atitudes dos portugueses face aos partidos políticos. E trago esta tabela porque ela passa uma mensagem de dualidade. Por um lado, há um reconhecimento de um papel dos partidos e de um papel positivo que podem desempenhar para o funcionamento da democracia. Se não reparem, na segunda, aliás, é o segundo indicador, a terceira coluna. Os partidos são indispensáveis para que as pessoas participem na política. É algo que reconhece o papel institucional dos partidos em democracia. E reparem, a percentagem é bastante alta e tem vindo a crescer. A coluna seguinte a mesma coisa, na ordem dos 80%, e cresce praticamente para 90% para os últimos anos em que há dados. Sem partidos não pode haver democracia. Mas se olharmos para indicadores de desempenho, e este é que é efetivamente o problema, e por isso é que eu trouxe esta tabela. O problema dos partidos não são os partidos em si, o problema dos partidos é o desempenho. É o desempenho, e quando falamos em desempenho, falamos de muitas coisas. Falamos de liderança, falamos de modo de funcionamento, falamos daquilo que é a própria democracia interna dos partidos, da ligação dos partidos aos indivíduos, etc. Os partidos são todos iguais. O primeiro indicador em coluna, reparem, percentagens muito altas e que têm vindo a crescer.
Os partidos só servem para dividir as pessoas, percentagens que começaram muito altas em meados da década de 80 e depois estabilizaram alguns uns 50% e agora em 2009 cresceram ligeiramente. Bem, e o último indicador é mais um indicador de reforço do papel institucional dos partidos. Os partidos, como vamos ver mais adiante, são, de entre as instituições, aquelas que em Portugal, na Europa também, mas em Portugal, têm uma percentagem mais baixa de confiança. Aliás, eu digo inclusivamente no livro que não há um decréscimo acentuado da confiança face aos partidos, mas por uma razão muito simples. É que o ponto de partida, os dados começam em 85, se não estou em erro, é 85 o primeiro ano para que há dados, e começam logo com valores na ordem dos 20%. Portanto, decresce para cerca de 11% dos portugueses a dizerem que confiam nos partidos agora em 2013. Portanto, não tinha muito para onde crescer. Ainda assim, se compararmos com a Grécia ou com a Espanha, em 2013, a percentagem na Grécia é 4,5%. Eu até trouxe uma cábulazinha. É 4,5%, se não estou em erro, a percentagem de apoio aos partidos gregos atualmente. E no caso espanhol é um bocadinho mais alto, é na ordem dos 6%, se não me engano. Mas tenho aqui uma cábulazinha. Desculpem lá, mas isto são muitos números e alguns deles às vezes... Exatamente. Partidos gregos, a confiança nos partidos gregos 4,5%, nos espanhóis 5,6%, nos franceses 7,1%, italianos 7,6% e em Portugal em 2013 tínhamos 11,9%. Portanto, apesar de ser uma percentagem muito baixa, baixíssima diria eu, apesar de tudo ainda é um bocadinho melhor do que aquela que acontece nos outros países da Europa do Sul, que são os países em que de facto houve um decréscimo mais acentuado da confiança. Um indicador que é usualmente utilizado como indicador síntese da confiança, satisfação, do estado de alma das pessoas relativamente ao sistema como um todo, é a satisfação face à performance da própria democracia. Um dos argumentos que eu utilizo, e é possível constatar pelos dados, é que o período anterior à crise, apesar de para a Europa do Sul os dados já não serem muito favoráveis, foi um período em que, apesar de tudo, havia ainda níveis de confiança, de satisfação face ao sistema relativamente altos, ou comparativamente altos relativamente àquilo que acontece após a crise. E o que acontece após a crise é um decréscimo bastante significativo. Em alguns países, abrupto, se olharem para Espanha, o decréscimo é abrupto. No caso português não é tão grande, porque, mais uma vez, os níveis de satisfação face à democracia já não eram anteriormente muito altos. Pois está um bocadinho pequenino. Aquilo que eu fiz neste gráfico foi ordenar os países por ordem de satisfação face ao funcionamento da democracia. As barras mais altas é mais satisfação, mais baixas, obviamente, menos satisfação. As mais clarinhas são dados de 2006, portanto, período antes da emergência da crise, e as barras mais escuras, 2013, período pós-crise. E este gráfico permite-nos estabelecer uma dicotomia muito clara entre dois conjuntos de países, os países do centro e norte europeu, que tinham, antes da crise, níveis elevados de confiança, de satisfação face à democracia, e que, apesar de ligeiros decréscimos, os mantêm mais ou menos após a emergência da crise, e temos os países da Europa do Sul e leste, porque esta é a segunda parte, a parte inferior, onde as barras são mais baixas, tem também muitos países da Europa de leste, que são países que já no período anterior à crise tinham níveis de satisfação relativamente ao desempenho da democracia, alguns deles, como é o caso português, muito baixo. Em Portugal, em 2006, nós já estávamos entre os países cuja satisfação face ao desempenho da democracia era muito baixa. Portanto, todo este conjunto de indicadores traçam um contexto, um cenário onde seria expectável que precisamente a confiança face às instituições, em particular, fosse também ela baixa e que, no período pós-crise, tendesse a agravar-se esta tendência. Este gráfico é simplesmente para contrapor a média europeia de satisfação face à performance relativamente à democracia com os países do sul da Europa. E a forma como Portugal, Grécia e Espanha, sobretudo, decrescem de forma muito significativa, ou a satisfação dos cidadãos destes países decresce de forma muito significativa após 2009, chegando a níveis para Portugal e Grécia na ordem dos 16%. Cerca de 16% a 17%, é 17% na Grécia e 16% em Portugal, se não estou em erro.
dos cidadãos destes países é que se sentem satisfeitos com a forma como a democracia funciona. Há um parênteses que eu devo fazer aqui, que é o seguinte, e isto tem sido estudado noutros sítios, eu penso que faço uma referência no livro. Não se deve confundir a satisfação face ao desempenho da democracia com aquilo que é a aceitação do regime democrático. Porque a aceitação do regime democrático e a preferência pelo regime democrático não está toda em causa. Quando nós falamos em 16% de cidadãos a sentirem-se satisfeitos com o desempenho da democracia, o que eles estão a dizer é: nós acreditamos no regime, não acreditamos é na forma como está a ser utilizado o regime ou como as instituições dentro do regime estão a funcionar. E isto tem sido bastante testado. As percentagens de apoio face ao regime andam na ordem dos 90%. Curiosamente, em Portugal, comparativamente a outros países europeus, é ligeiramente abaixo. Não é muito significativo, mas é. Portugal e Espanha têm percentagens de indivíduos que acham que há um regime que pode ser melhor do que a democracia, nomeadamente o regime militar, na ordem dos 10%. E é uma percentagem que se tem mantido estável ou mesmo tem crescido ligeiramente nos últimos anos, o que não deixa de ser curioso. Bem, e agora sim, a confiança nas instituições políticas propriamente ditas. Isto são gráficos pequeninos, as letrinhas, os números praticamente não se vê. Os dados começam em 85 para o governo, mas para os outros começam em 97. Exato, eu não tinha a certeza de começar no mesmo ano para todos. O governo é o que tem um lapso temporal maior. E a linha vermelha é a média europeia e depois a média portuguesa. E aquilo que se nota, em termos de conclusões gerais, em primeiro lugar, há um decréscimo. Há um decréscimo generalizado, que só não é generalizado no caso dos partidos que se mantiveram a níveis muito baixos ao longo do tempo. Mas há um decréscimo visível relativamente ao governo, visível relativamente ao Parlamento. Eu analisei outros dados, sobretudo de instituições europeias, em que se nota também este decréscimo, e é um decréscimo que se acentua após a emergência da crise. Portugal tem, a partir do início da década de 2000, valores mais baixos de confiança do que a média europeia, e é uma tendência que tende a acentuar-se, sobretudo relativamente ao governo. Sobre os partidos, penso que já disse o fundamental. Só uma nota relativamente ao governo e ao Parlamento. E porque a tónica é o sul da Europa, é aquilo que me parece que é mais interessante, porque foi junto destes países que o decréscimo foi mais acentuado. Em 2013, que é o último ano para que há dados, ou pelo menos para que eu tenho dados, tínhamos 15% de portugueses a confiar no governo e a mesma percentagem a confiar no Parlamento. É uma percentagem baixa, mas no contexto da Europa do Sul é uma percentagem que é comparativamente mais alta. Em 2013, existem 9% de espanhóis a confiar no governo, 10% de italianos, 11% de gregos e 14% de franceses. São estes países que estão abaixo, em termos de níveis de confiança, que estão abaixo de Portugal. E para o Parlamento os valores são sensivelmente os mesmos. Grécia e Espanha com valores muito baixos. Portanto, apesar de tudo, apesar de em Portugal os valores serem críticos, nos outros países do sul da Europa parecem ser ainda mais críticos. Eu trouxe também o gráfico do sistema judicial porque é aquele em que a distância entre a média europeia e a média para Portugal é maior. Em Portugal, a confiança dos portugueses no sistema judicial nunca foi além dos 50%. No máximo esteve próximo dos 50% e depois veio declinando, uma certa tendência de estabilidade, mas ao mesmo tempo de declínio. Os últimos dados apontam para cerca de 30% dos portugueses a ter confiança no sistema judicial, ou seja, menos de um terço. O que me parece particularmente crítico, porque o sistema judicial, se em relação ao governo e ao Parlamento há uma responsabilização por tomadas de decisões que são mais impopulares e há, digamos que, uma penalização de lideranças, no caso do sistema judicial a realidade é outra. Tem a ver com um sentimento de que há uma desigualdade na forma como a justiça funciona, que a justiça não é suficientemente eficaz, e depois há aqui a questão também da corrupção e que fazem com que haja uma diferença tão grande em termos da forma como os portugueses avaliam, como confiam no sistema judicial e aquilo que acontece na Europa.
Ok. Sobre isto penso, podemos voltar aqui depois se acharem que há mais alguma coisa que possa ser explorada. Causas potenciais. Falar de causalidade quando se fala de confiança política é algo complexo. O que é o meu entendimento daquilo que foram os dados que analisei, o meu entendimento sobre as razões para este aumento e para o facto de a desconfiança ser tão alta em Portugal, e especialmente nos últimos anos? Bem, um dos pontos, e que os mídias fazem normalmente, é o sentimento das pessoas de que os políticos não cumprem aquilo para que são eleitos, não cumprem os seus programas eleitorais. Sobre isto também estávamos a falar há pouquinho. Eu tenho um projeto em que fazemos, por um lado, o levantamento das promessas eleitorais contidas nos programas eleitorais dos partidos antes das eleições e depois vamos averiguar na legislação, nas decisões políticas, naquilo que são digamos que é o trabalho dos governos e dos partidos, vamos ver o que é que foi feito e o que é que não foi feito. E isto permite-nos depois catalogar as promessas eleitorais em cumpridas, parcialmente cumpridas ou não cumpridas. E dos dados que foram analisados até agora, e temos dados já a partir de 95, praticamente todos fechados, não todos, mas alguns governos já estão fechados. E aquilo que nós percebemos é que, de forma geral, os governos até cumprem os seus programas. E o nível de cumprimento anda na ordem dos 70% a 80%. Cumprimento, quando falo em cumprimento, estamos a juntar as promessas que são parcialmente cumpridas e aquelas que são totalmente cumpridas. O que é uma percentagem razoavelmente alta, se atendermos a que a percepção da opinião pública é que, normalmente, as promessas não são cumpridas. Ora, o que me parece aqui é que é sobretudo o facto de algumas promessas tidas como fundamentais para a opinião pública não serem cumpridas, impostos, aumento de salários, criação de empregos, é sobretudo este tipo de promessas que são fulcrais e que muitas vezes não são cumpridas, que fazem com que depois haja uma extrapolação para todo outro conjunto de promessas que afinal até foram cumpridas, maioritariamente, mas que já não interessa se foram cumpridas ou não, porque aquelas que são vitais não foram cumpridas. Portanto, este parece-me ser um dos pontos que poderá ser uma das potenciais causas para este crescer da insatisfação e da desconfiança face às instituições. Depois, a percepção da corrupção. E eu tenho aqui claramente percepção, porque não é a corrupção propriamente. Aliás, a corrupção é algo muito difícil de medir e o indicador que nós temos, que é o melhor indicador para a análise da corrupção em termos comparados, é precisamente o indicador que é construído com base em percepções. Portanto, não temos uma medição efetiva, rigorosa daquilo que é a corrupção. E os mídias ajudam também a criar a dimensão, ou a ampliar a dimensão da corrupção. Não quer dizer, não estou a advogar que não há de todo. O que estou a querer dizer é que para o sentimento da opinião pública e para a desconfiança da opinião pública, o que conta é o que é percebido. E os mídias dão um grande impulso nesta percepção da corrupção, fazendo uma grande mediatização, um grande ampulamento daquilo que são os casos mais significativos, que envolvem pessoas conhecidas, isto é, políticos, e que ajudam a criar este sentimento de corrupção generalizada na política. Percepção. Estamos a falar do domínio da percepção, mais uma vez, não tem dados, os dados que têm é aqueles que todos nós temos. Depois há outro que, obviamente, é um indicador relevante, que tem a ver com o desempenho económico e político. As pessoas não confiam nos governos, não confiam nos parlamentos, não confiam nos partidos, quando sentem que os partidos, os governos, os parlamentos não estão a fazer o seu melhor. Isto é medido pelo desempenho económico. Um dos dados que tem sido testado na investigação sobre confiança é a relação que existe entre desempenho económico e confiança. Quanto melhor o desempenho económico, maior a confiança dos indivíduos. Se o desempenho dos governos não é bom, a desconfiança aumenta. E, por último, a percepção sobre o grau de democraticidade da governação do país. A percepção de que o governo não governa de uma forma democrática, de uma forma transparente, de uma forma próxima aos indivíduos, é também um elemento que ajuda a explicar porque é que os indivíduos confiam menos nas instituições, nos governos,
etc. Bem, e por fim, as notas para reflexão. O que é que me parece que poderá ser pensado, e à luz também de leituras que fiz, enfim, daquilo que é também a minha área de trabalho, o que é que são as linhas mais exploradas e relativamente às quais valia a pena pensarmos ou as próprias instituições políticas refletirem para equacionar melhor a questão da desconfiança? Uma das exigências dos indivíduos, ao nível dos partidos, se pensarmos nos movimentos de protesto, se pensarmos nos movimentos de cidadãos, é o desejarem uma democracia mais aberta, mais participativa, mais transparente. Portanto, uma maior aproximação das pessoas aos centros de poder. Isto, teoricamente, faz todo o sentido. Na prática, poderá ter aqui alguns entraves. Nós sabemos que quando são criados mecanismos, e isto sou eu a argumentar contra a minha própria reflexão crítica, não é? É uma proposta de reflexão, mas que eu sei que tem alguns entraves. Nós sabemos que, quando criamos mecanismos de participação, muitas das vezes as pessoas negligenciam esses mesmos canais que são criados e não se envolvem politicamente. Por outro lado, sabemos também que há baixo interesse político, há baixa informação política. O que muitos questionam é pessoas que têm muito pouca informação, que têm muito pouco interesse, têm algum input válido a dar ao nível do sistema político? E esta é uma interrogação. Eu não tenho resposta para isso. No entanto, entendo que, pelo menos, há que tentar fazer esta via de uma maior aproximação aos indivíduos. Como disse inicialmente, temos atualmente os cidadãos mais informados, mais envolvidos, apesar de sabermos que há um grande nível de desinteresse e há pouco envolvimento. Mas sabemos que estes indivíduos estão muitas das vezes disponíveis para se mobilizar para as vias menos convencionais de participação política, para o protesto político. Portanto, são indivíduos que, se encontrar, eventualmente, outras formas de mobilização que não as formas estabelecidas, as formas tradicionais com as quais estão descontentes, talvez possa haver por aí uma via de mobilização destes indivíduos e de maior envolvimento, maior participação e de, eventualmente, pensarmos numa forma de funcionamento democrático das instituições diferente daquela que agora temos. Por outro lado, a moralização da vida política. Poderia dizer muitas coisas. Penso que o fundamental é haver transparência na forma como são conduzidas as questões políticas e como são exercidos os cargos políticos. Sobretudo isso. Muitas das vezes, as questões ou os problemas que são, ou as suspeitas que são levantadas, mais corretamente, não são propriamente suspeitas que possam envolver casos de corrupção. Muitas das vezes são questões de natureza ética. É o deputado que, ao mesmo tempo que é deputado, exerce um cargo de advocacia ou tem um escritório ou tem uma função como advogado em que vai precisamente, ou em que é especialista, em questões que estão próximas daquelas em que ele legisla. Portanto, são questões que, do ponto de vista moral, são questionáveis, que são pouco claras, deveriam, no meu entendimento, ser evitadas de todo, e que geram também este desconforto dos cidadãos face à política e que muitas das vezes os mídias utilizam e exploram e que também contribuem para ampliar os efeitos destes problemas. E, por outro lado, algo que já tem sido vastamente debatido, que é a reforma do sistema eleitoral. E o facto de os partidos deixarem de ser os mediadores entre cidadãos e a vida política. Portanto, encontrar mecanismos em que a eleição não passe pela seleção dos indivíduos numa lista fechada pelos respectivos partidos políticos, mas que sejam as pessoas a poderem escolher quem os representa. Pelo menos aquilo que me parece uma solução que é um meio termo, que não retira completamente o poder aos partidos, mas ao mesmo tempo ajuda a que haja esta responsabilização direta dos cidadãos relativamente aos políticos, é o sistema alemão, que é um meio termo entre, por um lado, as listas fechadas e o papel dos partidos enquanto mediadoras e, por outro lado, a eleição uninominal dos deputados. E é tido como uma referência boa, eficaz, em que há proporcionalidade e em que há responsabilização. E poderia ser alguém que se poderia pensar, é óbvio que do ponto de vista dos partidos políticos haverá pouco interesse nisto, porque implica uma perda de poder, precisamente,
mas em termos de funcionamento da vida política, penso que haveria aqui alguma mais-valia. Bem, em termos de apresentação, era isto que eu tinha preparado, mas estou inteiramente disponível para questões que possam eventualmente ter.